O projeto de extensão Minha Vida Dá um Livro busca acolher as memórias de povos tradicionais e registrar essas narrativas, visando fortalecer a cultura e a identidade tradicional, por meio de uma escuta sensível. Os encontros são acordados entre narradores e extensionistas, tendo a equipe composta por estudantes de psicologia e terapia ocupacional. Nesse último período, focamos o estudo em 2 comunidades. Falando a respeito dos pescadores de Itaipu, conversamos com seu Chico, a fim de entender melhor sua história e ocupações. Jorge Nunes de Souza, mais conhecido como seu Chico, reside na Vila de Pescadores de Itaipu, em Niterói. É diretor da Associação Livre de Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu e da União de Agricultores e Pescadores Artesanais do Estado do Rio. Tem uma filha chamada Érica e 2 netos, Maria e Pedro. Com exceção de seu pai, todos os membros da família viviam da pesca. Por isso ingressou ainda novo, aos 12 anos, por necessidade financeira e herança familiar. Mas, na verdade, seu sonho era ser mergulhador ou vigia, mas isso demandava investimento financeiro para comprar material adequado. Por isso virou mergulhador posteriormente, somente aos 16 anos, e com 17 começou a receber salário diretamente. Por ter vindo de uma família com dificuldades financeiras, as vestimentas não eram muito variadas, pareciam-se uns com os outros, pois compravam os mesmos tecidos em grande quantidade, para sair mais barato, e a mãe quem fazia as vestimentas. A alimentação precisava ser pensada com base no armazenamento, e por isso consumiam os peixes que pescavam e carne seca, que era mais fácil de se conservar. Quanto à pesca, além de consumirem, vendiam também. A venda era feita no mercado de São Pedro. Faziam trocas de mercadorias com outros comerciantes e às vezes alguns turistas iam até a praia comprar. Nessa época, a pesca era abundante e havia muitos moradores na ilha. Como não havia celular, se comunicavam pessoalmente e deixavam marcados encontros. Era comum tomar café da manhã na casa de um, almoçar no outro e lanchar no outro. E os eventos e celebrações eram sempre muito ansiados, pois eram quando os jovens se encontravam para conversar e se divertir. Um evento aguardado por todos eram as competições, que eram frequentes, mas hoje ocorrem ocasionalmente. Nessas competições, seu Chico ganhou 2 medalhas como mergulhador, assim como sua filha Érica e outros familiares. Hoje, os pescadores contam com alguns recursos tecnológicos. Podem ver o clima e o vento no Google, mas antigamente precisavam ter esse conhecimento. Era preciso entender o vento, as fases da lua, as estações, o mar e outros. Ainda é preciso entender a natureza, no entanto, tem essa facilidade de ter essas informações na internet, pois a pesca é sobre saber e sorte. Esses conhecimentos são passados de geração em geração, por isso valorizam e respeitam tanto os mais velhos. A ilha de Itaipu e os costumes mudaram no decorrer dos anos. Antes era um lugar de difícil acesso, deserto e com baixa iluminação. Não havia médicos ou serviços de saúde, eram curados por meio de rezas. Então haviam as benzedeiras e rezedeiras, e tomavam alguns chás, feitos pelas mães e pelas avós. Além disso, a maioria seguia a crença católica e hoje a maior parte é protestante. Há anos atrás, a praia de Itaipu era uma praia só, porém com a chegada dos turistas, eles fizeram uma divisão, sendo a parte dos turistas ricos a praia de Camboinhas e a dos pescadores a praia de Itaipu. Essa divisão ficou conhecida como Canal da Vergonha. De certa forma, essa divisão foi boa, pois certamente se não houvesse, teria sido totalmente tomada e nomeada somente como Camboinhas. Hoje, a comunidade pesqueira está prejudicada devido à pesca industrial. Há épocas em que muito se pesca e outras que não há peixe, enquanto a indústria segue os peixes e captura em uma pesca toneladas de peixes com seus equipamentos, mais até do que os pescadores artesanais pescam em meses. Além disso, enfrentam algumas dificuldades que precisam ser debatidas com a pastoral da pesca, como a localização da sede, que fica muito distante dos pescadores de Itaipu, sendo que é na sede que eles resolvem as questões burocráticas como a licença para pescar, isto é, a carteirinha dos pescadores. Sendo que, além de ser distante, é comum acordar cedo e fazer esse deslocamento em vão, pois só é possível saber se será atendido após estar lá, já que há uma fila de pescadores para serem atendidos. Por esse motivo, uma das reivindicações que estão propondo é a abertura de uma nova sede para distribuir os atendimentos e aproximar de outros pescadores. Para que possam levantar essas discussões e reivindicá-las, existe o movimento dos pescadores. Antes, o grupo contava com a presença de aproximadamente 100 pessoas nas reuniões, isto sendo convite boca a boca. Agora, por mais que a comunicação seja mais fácil, com o uso das redes sociais, fica mais difícil reunir todos, tendo poucos membros ativos nos movimentos e reuniões. Acredita-se ser algo importante, por isso seu Chico participa semanalmente das reuniões que acontecem às quartas-feiras. A história do Ilhéu Moguian é contada a partir do ponto de vista de Alexandre Ferreira, primo do fundador do terreiro, pai Robson de Oxoguian, que já demonstrava sinais de mediunidade desde os 7 anos de idade. Ele foi o primeiro da família a buscar o candomblé para se cuidar, sendo o primeiro a se iniciar.
Um cliente, depois de ter conseguido um êxito na vida graças a Exu, presenteou Exu Tranca-Rua com um terreno dentro do bairro Adriana. E ali começou a história do Ilhéu Moguian, do chão de barro, subindo coluna por coluna. Alexandre cresceu em contato com essas energias, em constante aprendizado. A família sempre esteve muito presente no Ilê, tendo a tia e madrinha de Alexandre e a Ana Maria e o primo Daniel de Oxóssi sendo iniciados nos primeiros barcos. Ali foi onde Alexandre teve seu primeiro contato com os orixás. Omulu, Oxóssi e Ansan, Ogum. De primeira, havia um distanciamento devido ao fato do candomblé ser cantado em Yorubá, por não saber como saudar cada orixá. Mas isso com o tempo é aprendido, adquirido com observação. Segundo Alexandre, o candomblé é muito isso: observar, olhar, pouco falar e muito mais ouvir. Depois de um tempo, com especulações e curiosidades sobre de qual orixá ele seria filho, ele resolveu ter uma consulta oracular, um jogo de búzios, com o babalorixá Robson Ferreira de Oxoguian. Mas na primeira consulta, o pai Robson expressou sua discordância com pessoas que iam à consulta apenas para saber de qual orixá era filho. Alexandre, então, diz de sua necessidade de aprofundamento no conhecimento do candomblé e direcionamento para a vida. Ali no jogo, ele encontra Exu, e sobre esse processo ele diz: a coisa vem ancestral de fato. Também diz sobre a necessidade de presentear Exu e da importância do ebó para aspectos significativos de sua vida. Ele passou anos nessa fase de ereia, que quer dizer criança. Ao se sentir preparado para dar o passo de entrar no candomblé, pediu novamente para o pai Robson jogar búzios para ele, e já apareceu que ele precisava se cuidar espiritualmente, se firmar em alguma religião. Então o pai Robson orientou que fosse preparado o ebó, a canjica, para Alexandre, enquanto conversavam sobre os desafios da religião, para que depois o levassem para o andar de cima e rezassem por ele. Ali se deu o primeiro contato dele com seu orixá, na qual ele relata que se emocionou muito, se sentindo acolhido e cuidado, como se tivesse sido pegado no colo. No jogo, foi revelado que ele é filho do orixá Oxalá. Daí, Alexandre começou a participar das Águas de Oxalá, uma cerimônia onde é necessário ficar de preceito, ou seja, afastado de alguns hábitos por um tempo para se purificar. Reconhecendo a rigidez do processo, ele diz que foi justamente as Águas de Oxalá que me chamou a atenção. E aí vi que tem um sentido, que me tocou. O que me chamou foi justamente esse processo. Alexandre menciona como parte do sagrado as obrigações que são necessárias na religião de tempos em tempos, uma forma de dar satisfação aos orixás e ao mundo de pertencer ao candomblé. Assumindo a culpa de não estar com as obrigações em dia, procura o pai Robson para uma consulta e para receber orientações do que fazer a seguir. Nesse jogo, aparece a mensagem de que ele perderia alguém da família. Lembrando da avó doente, pensaram que a mensagem se tratava da passagem dela. Fizeram o ebó que foi orientado, mas o caminho de Ecu, morte, continuava saindo, e é pontuada a necessidade de se aprofundar mais na mensagem. 2 dias depois, em ligação telefônica com uma irmã de santo, Alexandre ouviu barulho de tiros e gritaria. Pai Robson havia sido assassinado. Após a perda do pai Robson, toda a casa recebe um baque: a evasão. Muitos questionamentos sobre como seria a condução da casa a partir daquele momento. E após o ritual da xexê, de luto, uma solução foi encontrada: entregar a condução da casa para tutores, já que os filhos do pai Robson, apontados como herdeiros do terreiro, ainda eram crianças. Devido à crescente evasão, quem ficou responsável pelo Ilê foi a mãe Teresa, mãe carnal do pai Robson. Alexandre conclui dizendo da importância de se responsabilizar dentro da religião, de preservar o sagrado, cuidando de si e cuidando do outro, cuidando da casa, de cuidar de quem cuida da casa, seja mãe ou pai de santo, de respeitar os irmãos mais velhos na fé e tomar cuidado para não passar à frente deles, respeitando a hierarquia que existe no candomblé. Essas são as referências do nosso trabalho. Obrigada pela atenção.